nome disso é Mundo, diretamente das terras tradicionais dos povos Algonquin e Anishinaabe. Meu nome é Erika Jude e esse é o podcast de quem vai embora, mesmo que volte. Olá, ouvintes! Voltamos com mais um episódio do Onden. Dessa vez saudável, ainda bem. E agora a gente vai para o interior do Quebec, visitar a Renata Collier, que é uma empreendedora e dona de um restaurante vegano. Como sempre, o Onden e os outros podcasts da casa só são possíveis com a ajuda dos nossos apoiadores no apoia.se/Onden. A partir de R$5 mensais você já ajuda a gente a manter nosso podcast no ar. Um agradecimento especial para os apoiadores Adriano Luiz Gatti, José Batista Silva e Camila Pupi. Se você julgar que é seguro e for fazer uma viagem, considere reservar o seu hotel pelo nosso site. No nomedissoemundo.com você encontra a aba Reserve seu hotel, por onde você pode fazer sua reserva pelo Booking. Você não paga mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão, que também ajuda a gente a manter todos os podcasts no ar. E se você não puder ajudar a gente com dinheiro, tudo bem, porque tem outro jeito de ajudar. Você pode seguir a gente nas redes sociais, no @OndenPodcasts, no Instagram e no Twitter. E você também encontra o nosso grupo do Telegram em t.se/podcastOnden. Siga a gente ou entre no grupo para ajudar com as pautas das próximas entrevistas. Outro jeito de ajudar é indo lá no Spotify e dando 5 estrelinhas para o nosso podcast para ajudar a gente a alcançar cada vez mais ouvintes. Ou então até contar para seus amigos. Escolhe um episódio que você gosta bastante e manda para seus amigos. Quem sabe mais pessoas começam a ouvir o Onden. Vamos agora para a nossa entrevista. Até a próxima. Continuem seguros e a salvo. Meu nome é Renata, eu sou de Recife e eu moro em Magog, no Quebec, desde 2020. Muito bem-vinda, Renata. É um prazer conversar com você. Obrigada, é um prazer estar aqui. Conta pra gente um pouco como é que você foi parar em Magog, de todos os lugares para onde você poderia ter ido. Qual foi a sua jornada saindo do Recife para indo parar em Magog? Então, depois de Recife, na verdade, eu morava no Rio, né? Morei 10 anos no Rio. Então, a minha saída para o Canadá foi de lá. E a minha chegada no Canadá foi em Montreal, em 2019. Uhum. Então, eu passei um ano em Montreal. Só que, com a pandemia, eu tenho 2 filhos pequenos e a gente estava num apartamento confinado, apartamento pequeno, em Montreal. E a gente começou a pensar mesmo na possibilidade de morar em um lugar que estivesse mais alinhado com o nosso estilo de vida, que a gente queria, que era um lugar mais próximo da natureza, né? Aqui no Canadá tem várias opções assim, de parques e cidades menores, que tem muito verde e tal. E tem uma região que é o Canto de l'Est, né? Que é Eastern Townships em inglês, que é uma região que a gente já gostava bastante, a gente já conhecia, e tem uma escola que tem uma pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia alternativa, que nem todo mundo conhece, mas é a linha de educação que a gente vem já fazendo com nossos filhos há alguns anos, e em Montreal eles já estudavam na escola com essa pedagogia, e aqui na região tem uma escola que, na verdade, é uma das referências, a gente já queria que os nossos filhos estudassem lá. Mas, enfim, fila de espera, lista, ela é bem concorrida. Então, quando teve a pandemia, a gente falou, olha, o momento é agora. Então, se a gente ficar esperando o momento perfeito, não vai acontecer. E a gente viu assim, o Covid, toda essa movimentação de confinamento, de um momento muito de olhar para dentro, olhar o que precisa ser mudado, olhar onde é que a gente quer chegar. Então, a gente tomou essa decisão bem assim, de supetão mesmo. Decidimos em abril, que começou em março, né, a pandemia, assim, os confinamentos, aí abril e final de junho a gente já estava em Magog. E aí Magog fica perto dessa cidade que tem a escola. É uma cidade linda, cheia de lagos, né, que aqui o pessoal chama de praia, né? Uhum. Eu brinco aqui que, assim, não são as praias de Recife, de Pernambuco, onde eu cresci, mas toda vez que eu olho uma plaquinha que está escrito plage, né, que é praia em francês, meu cérebro fica feliz, meu coração também, então tá valendo.
E aí a gente escolheu aqui, é uma graça, assim, eu recomendo todo mundo que está no Canadá, se tiver chance de vir para o Quebec, passar por aqui, porque a cidade é bem bonita. Com E foi certeza. assim. E como é que foi que você escolheu o Canadá? Como é que você foi parar em Montreal primeiro? Então, o Canadá tem uma história que começa lá atrás com a minha mãe. Ela trabalhava numa área de comércio internacional, no Sebrae, e ela fazia algumas viagens a trabalho mesmo. E uma das viagens foi aqui para o Canadá. Na verdade, ela foi para a cidade de Quebec e até para Sherbrooke, que é a maior cidade aqui dessa região que eu tô. É, isso que eu ia perguntar, que você foi para Montreal, mas a cidade mais próxima, maior, assim, é Sherbrooke, né? Que tem a universidade, é uma cidade Exatamente. Mas aí, nessa saída de Montreal, eu queria mais uma cidade pequena, por isso que a gente veio para Magog, mas é ótimo, tem Sherbrooke que fica 25 minutos, que é uma coisa tranquila, que é uma coisa que tem mais, assim, cidade grande, porque Sherbrooke, assim, é maior, mas também, né, tem, 150 mil, 200 mil, eu acho, né, então... aí minha mãe tinha ido para lá e ela voltou falando assim do Quebec, fotos, assim, eu lembro disso, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas ficou isso na minha cabeça. Eu gostava muito de viajar, sempre me interessei muito, já morei nos Estados Unidos, morei na Espanha, morei em Portugal, sempre me senti um pouco assim, cidadã do mundo, sabe? E quando eu comecei a pensar em um lugar que eu queria ter uma outra experiência, casou com a palestra que o Ministério de Imigração do Quebec deu lá na Universidade Federal lá de Pernambuco, e eu fui assistir, assim, como quem não quer nada. Talvez por ter essa referência da minha mãe, eu fiquei curiosa. Aí cheguei lá, fiquei encantada, porque os benefícios que tinha, assim, não só para imigrante, mas do próprio governo com a população, eu fiquei impressionada, assim, eu estudava na universidade e tudo, e só o fato de saber que quando eu engravidasse eu podia ter 1 ano de licença maternidade, assim, eu falei, nossa, e aí isso ficou na minha cabeça. Eu sempre gostei muito do francês também, né, minha descendência, meu bisavô era francês, meu pai morou na França, então eu sempre quis estudar francês, estudei francês lá em Recife, então tinha esse lado também, um pouco, talvez, de voltar, assim, um pouco às raízes, sabe? E isso ficou lá. Quando eu conheci meu atual marido, a gente tinha esse plano de morar em algum lugar e eu apresentei para ele essa opção e ele topou. E foi assim, a gente começou a buscar, pesquisar e aí a gente se apaixona, assim, né? Se você está aqui no Canadá, já conhece, assim, que apesar de todo lugar, eu acho que tem seus problemas, mas é um país de uma qualidade de vida assim, impressionante. Principalmente para quem tem filho, assim, eu estou muito satisfeita, assim, com o pouco tempo que eu estou aqui. Imagino que tenham diferenças muito grandes entre você morar numa cidade grande, tipo Montreal, né, que é um dos polos culturais do país, e morar em Magog, que tem quantos? 25 mil habitantes, né? Mais ou menos isso. Foi uma escolha consciente, né? Uma escolha pensada, vocês pensaram muito antes de ir para aí, decidiram que era o melhor, mas teve algum choque ou alguma coisa que vocês não esperavam? Porque você saiu de Recife, é uma cidade grande, foi pro Rio de Janeiro, que é uma cidade grande também. Você falou, né, morando nos Estados Unidos. E, enfim, passou por cidades grandes em geral, né? Sim, sim. Se você puder comentar um pouco sobre isso. Então, o maior choque que eu tive, assim, foi bem engraçado, porque foi uma vizinha, ela tinha 12 anos, eu acho, 11, 12 anos. Aí ela perguntou assim, a gente foi, sei lá, segundo dia ali, né, conheceu, as crianças viram ele, ficaram curiosos, né, meus filhos pequenos ali. Aí eles perguntaram, vocês estão vindo de onde? E a gente falou de Montreal. Aí ela falou assim, meu Deus, Montreal é muito perigoso. Aí eu olhei assim, minha gente, Magog deve ser o quê? Porque assim, eu já achava Montreal do céu. A pessoa morou no Rio de Janeiro. É de Recife. E a menina tá falando que Montreal é perigoso. Eu falei, pronto. Então assim, pra mim o maior choque foi assim, foi pensar, minha gente, realmente... Aí eu pensei primeiro, deve ser muito pacata, né? Você pensa logo, cidade pequena, assim... e depois eu fiquei também satisfeita, porque eu pensei, nossa, então aqui deve ser muito seguro e tranquilo e tal. Então eu não tive assim nenhum choque maior com relação assim, o que fazer, cidade pequena, não tem o que fazer, porque também foi bem no meio da pandemia. Então assim,
lá em Montreal também não tinha muita opção, sabe? Então, Magog, até que por ter muitos parques e praias, foi até uma opção melhor, porque a gente tinha muita área ao ar livre, perto da nossa casa tem muitos parques, então eu tinha muita estrutura para sair com as crianças e me divertir sem precisar, assim, ser uma coisa fechada, um show, um bar, um restaurante, sabe? Uhum. Então, na verdade, o meu choque foi um choque positivo até. Uhum. E até hoje, agora abrindo as coisas, né? Já está um tempinho, e acho que depois a gente vai falar sobre isso, mas até aqui também com o meu novo negócio e tal, eu vejo que a cidade, ela é uma cidade pequena, mas ela é muito perto de Montreal. Uhum. É 1 hora e meia, mas aqui, assim, essas distâncias são, tipo, né? A estrada é boa e tudo, então muita gente tem chalé por aqui. Uma Uhum. cidade é bem movimentada, no verão, assim, é até, às vezes, meio caótico, assim, de gente, de movimento, de... Então, por enquanto, o meu choque foi só esse mesmo, com relação à segurança, que eu estou, assim, feliz da vida. Muito bom. E como é a questão de imigrante aí? Porque Montreal é uma cidade de imigrantes, assim como Toronto, assim como Vancouver, então imagino que seja mais, não diria normal, mais comum, né? Sim. As pessoas lidarem com imigrantes cotidianamente, no dia a dia. Mas em Magog tem essa mesma comunidade imigrante, assim, tem essa mesma aceitação, ou você sentiu alguma coisa diferente nesse sentido? Olha, eu não senti nada diferente, assim, com relação a mim, nem quando eu cheguei em Montreal, assim. Realmente, Montreal é o lugar que eu mais vi, assim, mistura, assim, de culturas, e que eu fiquei impressionada. Eu fiz a francização lá, né, que é essa imersão no francês, que o governo dá uma bolsa e tudo, e juro, assim, no metro quadrado, a quantidade de gente de países diferentes foi impressionante. Mas mesmo assim, lá, em alguns lugares, por mais aberto que seja, tem muito preconceito também. Uhum. Eu não senti nada, eu realmente nunca tive nenhum problema com isso. Quando eu cheguei aqui, também não tive, mas com certeza é muito mais nítido que é um lugar para cima, até vai ficando cada vez mais fechado. Uhum. E algumas cidades menores também, eu acho que é bem mais as pessoas mesmo dali, daquele local. Então, aqui em Magog eu não vejo tanto como em Montreal, mas também não vejo uma coisa muito só quebecois, sabe? Uhum. Talvez por ser muito próximo de Montreal, e tem Sherbrooke, tem várias comunidades lá também. Uhum. Eu não tenho muita informação para entrar assim a fundo das comunidades que existem em Sherbrooke, mas eu sei que tem uma comunidade brasileira forte lá. Até pela universidade, eu acho que só o fato de ter uma universidade já movimenta muito, né, a cidade com pessoas que vêm do mundo todo, assim. É. Então, Magog, por estar meio que entre os dois, eu imagino que o pessoal aqui, e por ser muito turística, já é mais aberto. Então, eu não senti nada, eu vejo aqui algumas, sabe, tipo restaurante, algumas lojas um pouco assim de outras culturas, mas ao mesmo tempo eu vejo muito do mesmo. Uhum. Então, eu acho que é uma cidade pequena que está se abrindo, que acaba que não tem jeito, é turística, então ela tem que se abrir para o turista, mas eu acho que tem um caminhozinho ainda a percorrer, assim, talvez para acolher mais. Mas eu me sinto muito bem-vinda aqui, Uhum. de verdade. Nunca tive nenhum problema, não. Que bom. Fala um pouco do seu emprego, do seu trabalho antes de você chegar no Canadá. Tá, antes de chegar no Canadá, eu trabalhei mais ou menos 10 anos no mundo corporativo. Uhum. Então, começou numa área também seguindo um pouco o espaço da minha mãe, de comércio exterior, e depois eu entrei para a área de gestão de projetos, fiz toda a certificação do PMP, que é uma certificação internacional de gerenciamento de projetos. Trabalhei em grandes projetos até que eu fui parar nos Jogos Olímpicos, lá do Rio, 2016. Entrei lá em 2011 e fiquei até o final. Então, eu fiquei 5 anos lá nos Jogos. Foi um mega projeto, uma experiência incrível, que também acabou que trouxe um aporte assim, para o meu currículo muito bom. Só que quando acabou os Jogos, porque nos Jogos Olímpicos é um projeto que depois todo mundo é demitido. Ou você depois vai para outra linha de outros jogos, que vai acontecer em outro país, ou vai para outro grande evento, ou você, que foi o meu caso, vai ver o que é que você vai fazer. E Uhum. foi um momento da minha vida que eu tive a minha primeira filha em 2015, então 2016 ainda estava naquele primeiro ano ainda, né, dela, e foi de muita reflexão, assim,
E foi eu e meu marido, a gente resolveu tirar um mês, assim, 2 meses. A gente fez uma viagem para Recife de carro, passou um mês viajando, de ver o que é que a gente realmente queria fazer. E aí o meu marido, ele há muito tempo ele pesquisa a medicina holística, terapias energéticas, um lado um pouco mais integrativo, assim, né, enfim, dos porquês da vida, o que estamos fazendo aqui, questões espirituais e tal. A gente falou, olha, então vai, segue, porque ele fez o curso de Reiki, fez formações, fez um monte de coisa, e aí eu falei, ó, então vai seguinte, vamos seguir, porque eu via muita paixão nele, muito potencial, e eu vou te dando suporte. Aqui eu tô com um filho pequeno, te dou um suporte administrativo, assim. Só que aí eu fiz uma formação específica que se chama cura prânica, Pranic Healing em inglês, que também foi um divisor de águas na minha vida, assim, abriu muita coisa, eu me abri para meditação, para o yoga, para questões de espiritualidade, que eu era um pouco mal resolvida com minha religião, e questões desse tipo. E foi aí que eu tive acesso ao mundo energético, ao tipo de energia dos alimentos, e aí foi quando eu comecei a fazer mudança na minha alimentação, resolvi tirar carne, e aí veio uma coisa atrás da outra. Eu fiz um curso lá em Piracanga, não sei se você já ouviu falar, que é uma ecovila na Bahia, de alimentação, e aí descobri o veganismo, que eu não sabia nem o que era direito, não sabia muito diferença de vegetariano, vegano, e eu disse, caramba, eu provei as comidas, né, nesse curso que eu fiz, e comecei a pesquisar, eu falei, nossa, eu consigo comer isso, assim, sem nada animal, e foi aí que eu me descobri na cozinha, porque olhando para trás eu não gostava de cozinhar, mas depois que eu descobri o universo das plantas, assim, eu descobri essa nova paixão, e aí mudou tudo, e aí mudou o emprego, mudou tudo. Mas aí eu não sei se você quer que eu continue contando aí a jornada de chegar Pode ou... continuar, porque você foi para Magog e aí você abriu o primeiro café vegano da cidade. Isso, exatamente. Então, foi meio que nessa linha, assim, quando eu me descobri na cozinha, eu ainda estava no Brasil, Uhum. ainda estava no Rio. Aí eu tive meu segundo filho e eu tinha problema de saúde, assim, não um problema de saúde, mas eu tinha, assim, refluxos, Uhum. às vezes eu tinha dor de cabeça, essas coisinhas que a gente acha normal, mas que não é normal, Uhum. entende? Então, quando eu mudei minha alimentação, tudo passou. Aí eu falei, minha gente, calma, então é possível viver assim? E aí eu fui me aprofundando, aí li, estudei, aí fiz curso, aí descobri sobre alimentação viva, alimentação crua, que são coisas que a gente, nem todo mundo tem acesso a isso. No Brasil tem projetos incríveis sendo feitos, mas muita gente ainda não tem, está se caminhando. E aí eu fiz cursos no Terapia, no Rio de Janeiro, aí fui querendo me aprofundar um pouco mais na parte de gastronomia, né, na parte mais dos sabores, aí eu fiz um curso na Nós Raw, que foi a primeira turma de culinária crua do Rio, da Nós Escola, e foi quando eu falei, não, então eu quero trabalhar com isso, assim. Quando veio a aprovação para o Canadá de imigração, que a gente veio no início de 2019, em março, a gente tinha duas opções. Ou a gente ia dar um passo atrás, ia voltar para o mundo corporativo, porque a gente tinha um bom CV, um seu currículo, Uhum. ia passar 2 anos ali para poder ganhar um dinheirinho, né, um salário, tal, 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 ou a gente ia continuar seguindo o nosso propósito. E foi o que a gente decidiu fazer. A gente confiou mesmo, confiou na vida, no processo, na intuição, e a gente decidiu seguir esse caminho mesmo. Então, em Montreal, eu já abri, depois com a pandemia, eu comecei a fazer tipo como é que chama? Chefe privado, que chama em português, eu nem sei como é que fala, private chef ou chef privé. É um chefe que você cozinha para uma pessoa, para um cliente específico, sabe? Uhum. E eu tinha 2, 3 clientes, fazia comida para eles, bem assim, na minha cozinha pessoal, sabe? Na cara da coragem, era meu dinheiro, junto com a bolsa que o governo me dava para estudar francês. Uhum. Então era assim, estudava francês de dia, voltava, chegava 3 da tarde, cozinhava até às 5, com criança pequena, ele ia pegar lá às vezes, ou às vezes eu entregava às 6, e isso mais ou menos umas 2, 3 vezes por semana. Foi loucura, assim. Aí veio a pandemia. Na pandemia, meio que deu uma mudada, e foi quando eu entrei na consultoria online, porque aí eu trabalhava de casa e comecei a fazer consultorias com pessoas que queriam fazer uma transição alimentar. Não necessariamente virar vegano, mas às vezes a Uhum. pessoa tem um problema de saúde e não sabia o que fazer. Então,
eu orientava, eu dava plano de refeição, eu conversava com a pessoa, fazia um plano específico para ela, com receita, com consulta cada semana para ver o progresso, e a pessoa ficava um mês, ou 2 ou 3, mas a maioria era um mês, só vegano, com a comida que eu... Quer dizer, tinha uns que davam uma escapadinha, mas a maioria seguia a risca ali, tiveram várias mudanças. Então, essa ficou minha fonte de renda durante praticamente esse primeiro ano assim, da pandemia. Era consultoria, eu continuei com alguns desses clientes em Montreal, e eu comecei a me abrir assim, para o mundo da internet um pouco, mas ainda muito tímida, eu tinha um pouco de dificuldade de deixar meu perfil público no Instagram, essas coisas. Mas eu comecei a fazer, fiz uns videozinhos de culinária, e muita gente me mandava direct, eu respondia. Então, comecei a fazer esse processo um pouco também. E até que quando chegou em Magog, cheguei aqui e não tinha nada aqui de opção, assim, vegana. Só tinha um restaurante que ficava 15 minutos daqui, mas ele fechou durante a pandemia e não tinha nada. Só que eu falava que eu nunca queria trabalhar em restaurante com criança pequena, nunca, 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 é muito trabalho, que eu não sou doida. Então, foi meio assim, a vida, sabe? Eu passei um tempo, quando eu cheguei aqui, perguntando o que é que ia ser, assim, como é que ia ser, que caminho eu ia seguir. E aí eu tinha esse cliente em Montreal, que ele estava aqui em Magog um dia, e a gente viu esse lugar que eu estou agora, que era um café, para alugar, ou seja, na verdade nem era para alugar o espaço, mas ele estava vendendo o café, assim, os equipamentos, o café, sem ser marca, nome, nada, era só mesmo os equipamentos que estavam aqui, a estrutura que ele já tinha montado. Então, já era mais da metade do caminho andado, né? Aí esse meu cliente estava comigo, sabe aquele negócio? Eu não acredito em coincidência, né? Eu acredito muito em sincronicidade. Você está no lugar certo, na hora certa, e é a vida te dando isso que você pediu. E aí ele chegou para mim e falou: e aí, você quer? Porque ele poderia dar um depósito na hora, porque eu não tinha dinheiro para dar um depósito na hora. Aí eu olhei assim para ele, eu morrendo de medo, né? Tipo, eu queria dizer não, porque eu tava com medo, eu não sabia o que ia fazer. Sim. Eu disse: eu nunca quis ter um restaurante, eu vou agora ter um. Não é bem um restaurante, mas é pequenininha, mas, né? Mas aí eu me centrei e eu falei: poxa, eu estou pedindo isso já, uma orientação nas minhas meditações, né, as guias, a tudo assim que eu acredito, e veio isso numa condição boa, porque o Covid também trouxe isso, várias pessoas também se desfazendo de algumas coisas, então acaba que ficou mais acessível. Tinha o meu cliente ali querendo dar o depósito, assim, aí eu falei: sabe de uma coisa, eu vou confiar. Eu venho confiando desde, sabe, que eu mudei de emprego e tudo, e aí eu disse sim, aí ele foi no banco, tirou o depósito lá, menina, aqui em Magog, deu pro rapaz e falou: ó, aí a gente fez um contrato na mão ali. Gente. Menina, eu contando pra você aqui, eu digo, que doidice. A gente fez um contrato na mão ali, só para poder esclarecer, assim, as próximas datas para eu pagar o resto. E ele falou: você vai conseguir esse dinheiro, tipo, para pagar ele e para pagar o resto. Para continuar. Você vai conseguir. Eu falei: vou. E eu falei: sei lá onde é que eu vou. Não fazia ideia, menina. Mas aí eu fui. E sabe, aqui tem também um lado muito interessante, assim, do trabalho na confiança, assim, né? Então, por exemplo, aqui eu vejo, eu acho que é um Canadá todo, né? Eu não sei, mas assim, as pessoas partem do princípio que você está falando a verdade. Até que prove o contrário. E a gente veio de uma cultura, pelo menos eu, assim, no Brasil, assim, que é como se você já estivesse falando uma mentira, até que você prove que você está falando a verdade. Então, existe muita desconfiança, muito medo. Aqui não, menino, o pessoal daqui do café, eles fizeram um contratozinho na mão e estavam contando que eu ia pagar o restante em 3 semanas, sabe? Então, foi uma coisa bem interessante, assim, de vivenciar, deles confiarem em mim, porque eles podiam ter escolhido uma pessoa que viesse com o dinheiro todo, né? E aí, pronto, aí eu fui atrás, tipo, sorte também, né, de ter pessoas que... Eu tinha um pouco de reserva no Brasil e tenho alguns parentes que têm alguns negócios no Brasil que acreditaram em mim, que investiram, e fica mais fácil lidar, assim, sem ser um investidor, um banco, uma pessoa que fica ali no seu pé, porque eu não queria um investidor que ficasse ali, porque eu sei que eu ia me estressar muito. E eu consegui esse dinheiro e consegui um investimento aqui da cidade. Existe um centro de ajuda à empresa,
pequenas empresas. A empresas, E eu, eu tenho menos de 40 anos, existe um programa jovem e que eu consegui um financiamento de $25.000 Muito bom. para poder, que eu estou pagando aí devagarzinho, mas é um financiamento para ajudar mesmo. Então eu consegui, e aí agora eu tenho um plano, e aí vai fazer 1 ano. Eu falei demais, mas assim, é uma história que legal. é inspiradora, assim, eu acho, né? Porque eu cheguei há 3 anos só, né, aqui no Canadá. Sim. Então, Sim, chegar tão recente no meio de uma da pandemia que tá todo mundo fechando, você tá abrindo, exatamente. né? Eu acho que para você precisa realmente confiar muito na sua intuição, acreditar muito no que você faz. E isso realmente é algo que eu acredito, sabe? Por não ter nenhuma opção 100% à base de plantas aqui, vegano. E a minha linha de trabalho não é só veganismo, é uma alimentação saudável, porque você pode ser vegano e comer uma comida muito não saudável. Uhum. Então eu quero mostrar aqui que você consegue comer bem, saudável, delicioso. E aí eu resolvi trazer um pouco do meu toque do Brasil também. Então eu faço tapioca aqui, menina. Sim, eu ia perguntar da tapioca, eu ia comentar, porque eu fui no site do On Plant pra ver o cardápio. Fiquei muito feliz quando eu vi tapioca. Sim. Eu vou fazer perguntas agora dos nossos ouvintes. A Cássia Salles, você já mencionou um pouco sobre isso, na verdade. Mas a Cássia Salles, de Belém do Pará, que hoje mora em Bristol, no Reino Unido, pergunta: como é o cenário vegetariano/vegano numa cidade tão pequena? Aí ela também linka, ela viu uma tabela com as cidades mais populares para o veganismo em 2022. E são cidades, a maioria na Europa, né? Então tem Brighton, a primeira, Portland nos Estados Unidos, a segunda, Bristol, a terceira na Inglaterra também. Aí tem algumas na Alemanha, Amsterdã tá na lista também, enfim. Mas todas as cidades com mais de 25 mil habitantes. Pois é. Cássia, né? O nome dela? Isso. Obrigada, Cássia, pela pergunta. Então, no início, quando eu estava com o meu cliente, né, a gente já pensando em fazer alguma coisa, porque ele me encorajava muito para ter algum negócio meu, mas ele queria sempre Montreal. Mas eu já estava me mudando para cá, para Magog. E ele dizia: você é doido, é cidade pequena, Montreal tem muito mais tráfego, tem muito mais, está mais aberto e tal. E eu sei que tem essa visão. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a outra visão, assim, minha gente, eu vou ser a primeira na cidade, a referência da cidade. Então, assim, se você olha por esse lado também, e, de novo, você precisa também confiar no seu produto, mas você vê que o potencial é grande. E eu tinha um pouco, eu querendo ou não, né, porque eu fiz pesquisa de mercado, não assim pesquisa de mercado muito profunda com empresas, mas análise, eu vi alguns números também daqui do crescimento vegano no Canadá e tal. Então eu tenho o Sherbrooke do lado, 25 minutos, 150 mil. Então já aumenta um pouquinho como é que diz, o raio, né, que eu poderia atingir. Montreal tá 1h30, mas muita gente no verão vem para cá. E aí Montreal já é uma cidade grande que tem. Então Magog tem 25 mil, mas no ano, se você for no site lá de Magog, tem mais ou menos 2 milhões de turistas que passam pela cidade. Uau! Então acaba que realmente não é bem assim uma cidade pequena que a gente está acostumado, né, a pensar logo e ver o cenário vegano, vegetariano naquela cidade, porque acaba que ela é muito impactada por o que está ao redor. E uma outra coisa também que me ajudou é porque aqui na cidade tem um supermercado que se chama Avril, que tem algumas unidades aqui no Quebec, mas acho que é mais ao redor de Montreal ali, que é um supermercado que ele fala supermarché santé, né, que é supermercado saudável. Então ele tem muito produto vegano, muito produto orgânico e tem um gigante aqui na cidade. Eu falei, poxa, se o Avril está aqui, então existe uma demanda. Agora, se você me pergunta como está o percentual de veganos aqui em Magog, a cidade, eu acho que ainda tem muito a crescer. Eu acho que os meus clientes, a maioria vem de fora. Com certeza. Então, hoje eu me sinto numa posição que é o que eu quero, no meu plano de negócio está lá, eu quero me tornar uma referência aqui na cidade e na região
de um chefe, ou uma pessoa, ou uma empreendedora, que tem conhecimento sobre o assunto, que se alimenta dessa forma e que pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, eu quero fazer ateliê aqui, dar um workshop. Eu não fiz porque era para fazer no inverno, janeiro e fevereiro, mas teve muita restrição, né, por causa do Covid. Aí eu não fiz, mas muita gente me pede, muita gente. É. Então, é isso, e eu só fico feliz de a gente poder ir plantando a sementinha, porque o meu lema não é que a pessoa tem que ser vegana ou isso ou aquilo, mas sim eu acredito que a gente precisa comer mais plantas, é Uhum. melhor para você, é melhor para o planeta, e é um passinho de cada vez. Sim. Muito legal. O Fábio Bravin, ele comenta: me lembro que de quando fui pra Argentina a passeio, já vão uns 20 anos, e uma colega levou tapioca e café. No hostel, o povo era doido por café brasileiro. Tinha até coador de pano na porta da geladeira. É, No hostel mesmo, o do dia a dia era o café solúvel, né? Mas tinha esse negócio de café brasileiro. Minha pergunta é: se tem alguma comida de base bem brasileira que o pessoal local gosta e pede com frequência? Então, minha gente, Fábio, olha só. Primeiro de tudo, que eu resolvi fazer tapioca porque a minha cozinha ela é uma cozinha mais saudável. Então, ela é vegana, muita coisa da alimentação crua e é sem glúten. Uhum. E aí eu pensei, poxa, eu não tenho experiência, eu não tinha, né? Agora eu tenho quase um ano. Eu não tinha experiência em restaurante. Nunca trabalhei em um, nunca tinha pisado, nunca tinha nem ligado um fogo com a convenção, um fogo lá profissional de restaurante, nunca. Eu tive 3 meses para aprender tudo, assim, que precisava. E eu falei, então o que é que eu posso fazer que eu tenho conhecimento e que pode ser uma coisa rápida, leve e tal. Aí foi quando veio, tapioca. Eu tenho acesso ao polvilho, né? Eu importo do Brasil, mas aqui tem, que se chama tapioca start. Eu poderia pegar um polvilho que vem de outro país e fazer a mistura, porque aqui no planta a gente que faz a nossa mistura. A tapioca é fresca, a gente que hidrata com água, com sal, faz todo o processo. E eu falei, poxa, eu tenho acesso, eu posso fazer tapioca. O recheio da tapioca é o que dá o gosto, né? Uhum. Tem salgado, doce e a galera não conhece. Aí, de novo, você pode pensar, putz, não conhece, pode ser que não dê certo. Ou então, caramba, eu estou trazendo uma novidade. Uhum. Foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal aqui tá pirando pelas tapiocas. Olha, é Que engraçado demais. você ver alguém. A pessoa come a tapioca, eu sou de Recife, né? Então, quem é do Nordeste que está ouvindo sabe que, assim, tapioca pra gente é quase todo dia. Até no Rio, que nem é o lugar da tapioca, mas várias ruas lá tá lá o carrinho de tapioca ali na rua, a pessoa vai, paga e sai andando, né? Então, eu cresci com isso. Aí ver a pessoa morder assim, ficar assim, meu Deus, o que é isso? Aí é crocante por fora, é molinho por dentro. E aí eu fico assim, eu fico olhando, no início eu ficava olhando do cantinho assim, né? Porque eu queria saber a reação. E muitas coisas assim. Então, o que eu diria hoje, típico mesmo, seriam o que o pessoal pede, realmente as tapiocas. No inverno, eu passei a fazer cada semana um prato da semana, para oferecer para as pessoas. Eu fiz feijoada, eu fiz bobó, eu fiz moqueca, eu fiz escondidinho, baião de dois, eu fiz muita coisa de referência, tudo vegano. E as pessoas queriam provar, eu fazia as postagens, eu comentava, mas assim, tapioca, o pessoal vem aqui muito pela tapioca. E aí eu só vou comentar sobre o café, Uhum. porque quando eu abri aqui, do meu lado ia abrir um café. Então o proprietário, que é proprietário dos dois, falou: você não pode ter café. Ah. E eu falei, putz. Só que, assim, o local que era um café, então tinha máquina de expresso, tinha tudo. Só que o meu mundo não é esse café, meu mundo é o cafezinho do pano lá. Então eu vendi máquina de expresso, eu falei, eu não vou ter esse aparato todo, não. Vendi tudo. Só que ele falou que eu não podia ter nenhum café. Aí eu falei, tá, beleza. Ok, vou pelo menos tentar fazer uma parceria para poder divulgar a tapioca, porque a tapioca com café realmente é uma combinação maravilhosa, né? Uhum. Aí cancelaram. Quando cancelaram, eu falei para o proprietário, olha só, eu não vou fazer expresso, nada não, mas assim, eu vou vender café aqui, brasileiro. Posso? Ah, pode, agora pode. Aí pronto, aí tem uma empresa local que é bem conhecida, que eles moem o café, eles torram e moem aqui, e eles têm uma linha brasileira, então eu fui lá, provei, eles fazem uma mistura só para mim,
Então tem o café, uma embalagem do café, tá lá um plant, né? Café brasileiro. Eu decidi também se oferecer só o café brasileiro, porque quem quiser vai café na rua, minha filha. Você acha vários. Mas aqui, e eu não uso expresso, eu uso a Aeropress, que é uma forma de fazer o café, é uma pressão por ar, que é mais conhecido nos Estados Unidos, mas aqui o pessoal está conhecendo. Sabe, é um café com gosto de expresso, mas com a qualidade do filtrado, assim. Então, parece um cafezinho brasileiro mesmo, assim. E tá super sucesso aqui também. Muito bom. Eu tenho saudade de café, que é difícil encontrar café bom. Difícil. E aqui tem muito tal do chafé também. Né? O pessoal bota água para alongar até não sei onde e fica aquele negócio aguado. Não, dá não. Café do Tim Hortons. Mas eu vou te falar uma coisa, a tapioca aqui, até para os brasileiros que vêm, é diferente. Porque no Brasil, a gente está acostumado com tapioca de queijo, couve queijo, carne seca. E aqui é tudo vegano. E a linha é um pouco mais gourmet, né? Porque aí eu boto o meu toque das combinações, assim, chefe mesmo, do meu conhecimento, dos meus estudos. Então, ela fica uma tapioca bem, assim, bem gostosa. Eu preciso conhecer, fazer uma... Você sabe, eu tô querendo fazer uma viagem pro Quebec, né? Porque eu tô tão perto. Sim. E eu não fui nem pra Montreal ainda. Ah, não. É pertinho, menina. Pois é. Que absurdo, né? De Magog, a gente fez no final do ano uma viagem, porque tinha uns parentes meus lá, e a volta a gente fez direto, porque as crianças dormiram, a gente conseguiu vir de Ottawa. No caso, a gente estava até naquela estação de esqui ali, Calabodi, sei lá. É uma estaçãozinha de esqui que tá de Ottawa até Magog, foram 3 horas. Porque Magog não passa por Montreal, tem uma autoroute lá que vai por fora, então foi muito rápido. Eu falei, menina! Então, qual que é a questão? A questão é que eu não tenho carro. Ah, tá. Então, para ir para fora das rotas, agora eu vou tentar tirar minha carteira aqui, aí pelo menos dá para alugar um carro. Mas, por enquanto, não tem como. Eu preciso... Assim, Montreal dá pra... Eu não tenho desculpa, porque tem trem, né? Que vai pra Montreal. Sim. Mas Magog, se tiver... Não sei se tem ônibus. Deve ter ônibus, linha de ônibus que vai de Montreal pra... Tem. Não sei de Ottawa, mas aí teria que... mas aí vai via Montreal, né? Não tem problema. Eu preciso pesquisar. Tem mais alguma outra coisa brasileira, assim, que você faça que faz mais sucesso, assim? Tem. Eu resolvi vender açaí, né? Porque açaí tem tudo a ver também com a minha vida no Brasil, em Recife, no Rio, a gente comia muito açaí. Mas quando eu cheguei em Montreal, eu achava os açaí lá muito aguado. Eles usam aquele sachêzinho congelado e alguns até já vêm muito adoçado também. Então, eu nunca não comi nenhum açaí bom em Montreal. Quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, eu queria oferecer açaí, mas não queria, eu queria um açaí mais próximo do que eu consumia. E foi quando eu tive acesso a um açaí que eu também importo, né? A empresa fica lá em Montreal, e eu importo do Brasil um açaí orgânico, desidratado, e importo. Então, eu faço a minha própria proporção, para que ele fique mais concentrado e mais intenso. E ele é adoçado com tâmara, não com açúcar, nem. Uau! Aí eu falei, não, beleza, açaí eu já tenho. Mas o que eu posso trazer de novidade? Porque eu não queria também fazer a mesma coisa que outros lugares fazem. Tudo que eu faço aqui tem alguma coisa diferente. Aí eu criei os bowls, né, que é a tigela, Brasil Quebec. Então, eu tinha acesso a outras frutas que eu acabei fazendo testes e ficou uma delícia. Então, eu faço o açaí, eu misturo com o blueberry, que é o bluê, né, o mirtilo. A base é a mesma, mas muda as frutas. Então, açaí com o blueberry. Aí eu faço cupuaçu com morango. Delícia, sucesso aqui. Goiaba com framboesa. E graviola com amora, o blackberry. E então eu tenho esses 4 tigelas que no verão, assim, pelo menos assim, agora vai ser meu segundo verão, porque eu abri no verão, mas era o início e já foi um mega sucesso. Então é aquela tigela que vem com banana cortadinha, morango, granola. Também não boto muita coisa não, porque em Montreal também o pessoal enche de coisa em cima e eu não queria não. Eu queria como eu comia no Rio, banana e granola, sabe? Então eu só boto às vezes outras frutas
faço uma granola aqui, é uma granola feita aqui por nós mesmos. Então, isso é bem também típico que eu trago. E faço também o mousse de maracujá, porque eu não tinha como não fazer a minha versão saudável, que é uma das minhas sobremesas favoritas lá. Então, é um mousse também super sucesso aqui. E o beijinho de coco, que eu chamo de petit bisou. Que Que demais! é o beijinho de coco, né? Que eu faço a minha versão saudável, crua. Então, é com castanha do Pará, coco ralado, manteiga de coco. E aí eu adoço com uva passa branca. Uhum. E aí forma a bolinha lá, uma maiorzinha, que o pessoal até chama como se fosse bola de energia, mas eu explico que é o beijinho de coco. E é isso, e aí eu fiz essas outras coisas pontuais. Então, eu sempre lanço alguma coisa. No Dia dos Pais ontem, coloquei lá no Instagram uma sobremesa do final de semana dos pais, aí eu fiz um cuscuz de tapioca, doce, com a geleia de maracujá com ameixa. Então eu vou aos pouquinhos aí trazendo para as pessoas. Mas eu não me considero um café brasileiro. Sempre falo que eu me considero um café à base de plantas com um toquezinho do Brasil que eu vou trazendo aí para as pessoas provarem. E aí a minha ideia é mostrar um Brasil saudável, um Brasil que se preocupa com o meio ambiente, um Brasil que se preocupa com a relação entre as pessoas, que se preocupa, né, em criar um ambiente de paz, de amor. Então é isso que eu quero, porque o Brasil do churrasco, do samba, do futebol e da confusão, todo mundo já sabe. Eu estou querendo trazer o outro lado, porque tem uma galera incrível fazendo coisas incríveis lá e a gente precisa trazer esse lado. Então esse é o meu propósito aqui. Que demais. Então você levou um pouquinho de Brasil pro Quebec, mas também sem deixar o Quebec de lado, né? Não é só um pedaço de Brasil jogado no meio da... Exatamente. É uma exatamente. conexão. Exatamente. Porque eu acho que eu sempre me considerei uma cidadã do mundo, assim. Então, por mais que eu tenha minhas raízes no Brasil, se eu tô aqui, eu também quero criar raízes aqui. E me sentir parte daqui, sabe? E colaborar com a comunidade daqui, aprender, por exemplo, quais são os alimentos que crescem aqui, toda essa sazonalidade que existe, que é incrível, as estações do ano, e o que é que cresce em cada estação, o inverno, como lidar com o inverno, com as comidas que tem no inverno, e continuar trazendo o que eu consigo trazer do Brasil, sabe? Então, isso que você falou é realmente isso que eu quero fazer, essa união, e cada coisa no seu momento. Vai ter coisa que vai ser mais brasileira, vai ter coisa que vai ser mais em Quebec, vai ter coisa que vai ser de outro lugar do mundo, sabe? E a gente vai abraçando aí, todo mundo. Mas o negócio é abraçar todo mundo. Isso. Ótimo. Bem coração de mãe, né? Sempre cabe coração mais... de mãe. E pode comer carne, pode comer comida industrializada, não saudável. Só quero que venha provar para poder ver que é possível e aí abrir talvez uma portinha para ir vendo outras coisas, aí testando. É isso que eu quero, é poder inspirar, sabe? Eu não quero... O meu lema aqui, eu não fico dizendo que tem que ser isso, tem que ser aquilo, não, porque eu não posso mudar ninguém. Se você quer mudar o outro, a gente não pode mudar ninguém. Então, eu quero inspirar com a minha vivência, a minha vida. E aí, quem for tocado por isso, vai seguir o caminho. Quem não, também tá tranquilo. Sim. Depois eu preciso conversar com você sobre alimentação, então, porque eu tenho alguns problemas em hotel. Sim. Vamos conversar. Sim. Bom que agora eu já tenho o seu contato. Sim, com certeza. Você sabe que às vezes é isso. Às vezes demora um pouquinho para responder, porque olha, a gente faz milagre mesmo, viu? Agora que meus pais estão aqui, mas a gente abriu tudo isso aqui que eu falei, toda essa história, sem conhecer ninguém na cidade, com 2 crianças pequenas, sem experiência, assim, no ramo, só assim, sabe o que você acredita na sua comida? E é isso. Mais ou menos assim, porque foi na cara e na coragem mesmo. Para os ouvintes saberem, porque quando você diz criança pequena, às vezes a pessoa não tem muita noção, né? São crianças muito pequenas. Quantos anos então, tem seus filhos agora? Então, 4 anos e 6 anos, mas quando eu abri era 3 e 5. Então é muito pequeno, demanda muito trabalho mesmo. Sim. A mais velha, por exemplo, a de 6, que vai fazer 7, ontem foi a primeira vez que ela quis ajudar, ela botou um avental e ficou limpando mesa, assim, porque eu já pedi para ela me ajudar aqui e ali, sabe? Mas às vezes não quer. O mais novo, ele ainda não tem essa maturidade, então quando ela tá sozinha, ela já tá ajudando mais, ele ainda demanda muito de outras coisas, sabe? Então, assim, eu procuro pensar que é uma fase passageira mesmo, precisa de muita dedicação esse primeiro ano, talvez o segundo ano, e depois vai caminhando sozinho, mas agora é muito trabalho mesmo.
E principalmente esse meu tipo de proposta, que é tudo feito aqui, sabe? Eu faço queijo, eu faço leite. Eu não compro coisas em caixinha, assim. Aham. Mas vale a pena. Tá sendo bem legal. Sendo bem, bem legal. Muito bom. E indo já pro finalzinho, eu ia perguntar se tem alguma coisa do Quebec, em geral, que te surpreendeu. E se tem alguma coisa do Quebec que você vai levar pra você pra sempre agora, que você adotou como seu também. Sim. Olha, quando eu vim para cá, como eu falei, eu já tinha visto muita coisa do Quebec, né? Uhum. Do governo, da forma, assim, de ajuda, assim, para você criar um ambiente para as crianças, essa relação, por exemplo, da mãe poder tirar essa licença e o pai também poder tirar mais tempo. Então, eu já sabia um pouco disso, mas quando você vem para cá e você vem morar aqui, viver, e você vê na prática ali. Porque, assim, de novo, eu tenho um pouco de cuidado, porque tem muita gente que reclama. Mas eu digo assim, minha gente, você não viu o que se passa fora, sabe? Porque, assim, ou então, eu não sei, ou então as coisas comigo acontecem normal, porque, assim, tudo bem também que eu cheguei já como residente permanente. Uhum. Então, eu quis chegar já assim. Então, eu já cheguei com os direitos mesmo que eu tinha como residente. Mas eu chegar, já consegui entrar no sistema, me cadastrar num curso de francês e receber uma bolsa que era, olha, eu não lembro exatamente quanto era, eu fazia o tempo completo, mas chegava quase a US$ 800 para eu estudar, para eu aprender o francês e falar assim, ó, não precisa se preocupar com muito trabalho agora, porque a gente quer que você se insira na comunidade. E as coisas funcionar, todo mês está ali direitinho e as pessoas confiarem, porque com certeza tem muita gente que fica dependendo do governo, com o dinheiro que recebe, eu sei que tem. Mas o fato deles confiarem que o que você fala ali é verdade e mesmo assim te dar aquele apoio, para mim isso é muito diferente do que eu estou acostumada. No Brasil a gente precisa provar muita coisa para poder conseguir muita coisa, entende? Então, hoje eu tenho uma ajuda para meus filhos, sabe, financeira mesmo, que permite com que eu siga o meu sonho. Então, isso para mim me surpreendeu, já sabia, mas me surpreendeu positivamente vendo na prática, que acontece e que eu já tive problemas de erro, até da empresa mesmo, de erro, de eu ter pago a mais um imposto, e devolveu. Foi reembolsado sem eu precisar fazer muita coisa, assim. Para mim, isso é muito diferente do que eu estava acostumado. Uhum. E o que eu vou levar para a vida, assim, eu acho que eu ainda estou descobrindo, porque Uhum. eu acho que eu estou no início ainda, né? São 3 anos só, eu considero muito pouco tempo mesmo, e foi 3 anos em que 2 e meio quase foi de pandemia. Uhum. Eu digo que eu estou descobrindo porque eu não conheço todo Quebec ainda. Quebec é uma coisa imensa, então eu só conheço ali Montreal, conheço a cidade de Quebec, uma cidadezinha outra no caminho, e aqui. Uhum. Então ainda tem muita coisa para se descobrir, mas eu poderia dizer toda essa beleza natural. Eu realmente me sinto abraçada, assim, sabe? Uhum. Porque quando eu abri aqui sem conhecer ninguém, aos poucos você vai e as pessoas, todo mundo disponíveis a ajudar. Uhum. Tem uns probleminhas com o prestador de serviço, mas também acho que isso é em todo lugar. Isso faz parte. Às vezes dá uma, né? Aí tem a questão cultural, tem a questão do idioma e tal, tal, tal. Mas eu acho que o que eu vou levar, aquele negócio que toca, eu acho que eu ainda tô para descobrir, assim. Uhum. E tô super aberta para isso. Eu realmente quero formar uma vida aqui com meus filhos e sabendo que eu tô com o pezinho em vários lugares também, Uhum. sabe? Sim. Inclusive em Ottawa aí, quem sabe a gente teve aí, a gente amou. Então, quem sabe um dia uma planta aparece em algum lugar para ir. Sim. Eu acho que ia fazer sucesso aqui em Ottawa. Com certeza, com certeza. Sim, você tem alguma recomendação de série ou filme ou música ou qualquer coisa? Não sobre o Magog, eu acho, mas talvez sobre alimentação saudável, vegana. Pois é, eu não conheço muito assim de Magog, assim, dos artistas, da cultura, assim, inclusive, às vezes eu até fico aqui no plano porque a gente não conhece ninguém. Então, uma vez teve um comediante famoso aqui que eu não sabia e alguém me falou depois. Então, assim, sinceramente, olha, eu tenho que aparecer Celine Dion aqui, se ela não para poder eu saber, porque realmente eu
eu não conheço muito. Então, assim, até de Montreal, sabe? Eu não conseguiria recomendar música, série. Então, a minha linha iria mais pelo lado do meu trabalho, da alimentação, né? E o que eu poderia indicar, assim, que eu acho que é um documentário, porque tem vários documentários sobre veganismo, e tem vários documentários que eu acho que às vezes talvez possa chocar um pouco as pessoas. Então, eu recomendaria um que se chama The Game Changers, que tá no Netflix também, e ele em português, eu acho que é a dieta dos gladiadores, assim, uma dieta meio nada a ver com, ou uma dieta, ó, um nome meio nada a ver com um nome em inglês, mas é um documentário que ele traz a alimentação vegana, mas voltada para o esporte de alto rendimento. Então, ele é interessante, porque ele traz atletas olímpicos, ele é dinâmico, ele fala sobre força. E quando a gente pensa muito em força, a gente pensa muito em proteína animal. Então, Desmistifica é um documentário que ele é dirigido por James Cameron, então, que dirigiu Titanic, enfim, vários outros filmes famosos. Então, ele tem uma pegada de filme, assim, boa também, sabe? De roteiro, assim. Então, é esse que eu indico. Se depois vier alguma outra coisa aí, a gente pode ir compartilhando por lá. Sim. Mas eu acho que o pessoal assim, que está buscando um pouco mais de informação nessa área, assim, vai gostar. Tá com a cabeça aberta também, né? É bom. Sim, sim. E por falar em compartilhar, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, se elas quiserem saber mais sobre o seu trabalho? Então, o On Plant, que é como se chama o meu café aqui, é On, de OM. Então, On também é do On, né? Porque eu mudei minha alimentação por conta da meditação e do yoga, então eu conto um pouco a minha história. Também só para trazer isso, que eu acho que é interessante. Assim, no francês, se você fala On Plant, com N, a gente planta. Então eu resolvi fazer uma brincadeira com as palavras, ao invés do on plant, é o on plant, para contar essa história e para realmente trazer que a gente precisa plantar mais. É esse que eu acredito. Então é on.plant, Plante, isso é no Instagram, o Facebook também é on plant. E o meu pessoal, que também eu boto algumas coisas minhas, mas boto coisas também, receitas às vezes, ou práticas que eu faço no meu dia a dia pessoal, que é re.plantchef. Chefe de plantas, né, em inglês. Plant Chef. Então, e no meu Facebook é o meu nome, né, Renata Collier. Eu tenho uma outra empresa que eu falei que eu criei lá atrás, de consultoria e tudo, mas ela tá meio paradinha. Tá totalmente parado, né, porque não tá dando conta não. Já basta 2 filhos em casa, esse filho aqui, deixa esse outro. Pronto. E pausa. 3 bebês, é difícil. E eu fico super assim à disposição, mesmo que às vezes demore um pouco, como eu falei. Sempre que dá, eu procuro responder ou direcionar a pessoa para alguma coisa, sabe? Por enquanto que tá dando, eu faço. Vamos ver como é que vai ser no futuro. Mas se alguém tiver alguma dúvida, enfim, qualquer coisa que eu possa ajudar, eu tô aqui. Muito bom, muito obrigada. E eu sempre pergunto para as pessoas quais são os seus planos para o futuro. Eu imagino que seus planos para o futuro sejam continuar cuidando do On Plant para ele crescer, para essa plantinha crescer mais ainda. Eu penso no futuro, mas eu também tento viver muito o momento agora, sabe? Presente, porque senão causa muita ansiedade às vezes do que vai acontecer. Então, sim, eu quero esse crescimento, mas eu estou super aberta para como ele vai ser. Então, eu não faço a mínima ideia. Às vezes as pessoas dizem que eu vou ter várias unidades, às vezes as pessoas dizem que eu vou fazer eventos, às vezes que eu vou fazer palestras e conferências e que vou fazer... Então eu não sei, e eu tô super tranquila com isso, apesar de que às vezes vem aquele nervosinho, mas com certeza eu espero do futuro é poder inspirar mais pessoas a comer mais plantas. Como isso vai ser, eu não sei. Tá sendo assim, e é isso que eu espero, para que a gente possa sempre fazer uma diferença no mundo que a gente está. Só que às vezes a gente quer fazer muita diferença no mundo e o mundo a gente tem que mudar a gente mesmo primeiro, né? Então, é isso que eu quero, inspirar as pessoas a se olharem, a se observarem e poder fazer a diferença onde elas estão, na comunidade ali que elas estão. Então, não sei, quem sabe você vai levar algum plant pro mundo também, para outros lugares. Quem sabe? Começando pelo Brasil, né? Porque minha mãe e minha irmã lá, elas já estão doidas, assim, eles têm uma casa em Tamandaré, ali perto da Praia de Carneiro, não sei se você já ouviu falar, em Pernambuco,
E não tem nada, assim, tem essas opções e teria possibilidades, né? Mas vamos ver. Eu já fiz um retiro lá em 2020. Eu fiz um retiro de yoga e meditação lá, 4 dias de culinária vegana. Eu dei workshop, teve meditação, teve yoga na beira da praia. Foi incrível. Que Só não demais. fiz outro porque aumentou mais os casos e aí teve uma outra onda. Mas esse ano, no final desse ano, se manter assim, vamos ter outro, quem sabe no próximo. Então, acho que o próximo passo seria o Brasil. Uhum. Mas, quem sabe, né? Estados Unidos está aqui perto, de repente tem uns ouvintes aí na Europa. Sim. Então, vamos embora. Tô aberta. Agora a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente joga pro universo, é um negócio bem logo, e a gente tá no... Aí agora, como é que eu dou conta? Mas a gente dá conta. Dá sim. Nossa, muito legal. Desejo muito sucesso pra você. Obrigada. Que vocês continuem crescendo. Pra que lado que seja, vai continuar sendo sucesso. Obrigada, Eric. Obrigada também por ter esse canal, né? Para trazer histórias, né? Histórias que possam inspirar as pessoas, que possam trazer um pouco aqui do Canadá, do Brasil. Parabéns também pelo teu trabalho. Sim, muito obrigada pela participação e até a próxima. Até a próxima. Tchau. O Nome Disso é Mundo é gravado em território tradicional não cedido dos povos Algonquin e Anishinaabeg, que hoje é conhecido como a cidade de Ottawa, capital do Canadá. Podcast editado por 20 a 20.